Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez aqui mais fantástica, trazendo pessoas do bem que nos ajudam e contribuem aqui para refletir sobre um determinado assunto, onde elas trazem o conhecimento e a sua experiência. E hoje nós vamos falar sobre TPM, Total Productive Maintenance. A ideia central do TPM é envolver os operadores na manutenção de seus próprios equipamentos e enfatizar, olha só, enfatizar a manutenção proativa e preventiva, que estabelecerá uma base para uma melhor produção com menos avarias, paradas e também defeitos. TPM enfatiza a manutenção proativa e preventiva, buscando maximizar a eficiência operacional dos equipamentos. No contexto de pessoas, coloca uma forte ênfase no empoderamento dos operadores para ajudar a manter seus equipamentos. A implantação de um programa de TPM cria uma responsabilidade compartilhada que incentiva maior envolvimento dos trabalhadores do chão de fábrica. No ambiente certo, isso pode ser muito eficaz na melhoria da produtividade através do aumento do tempo disponível, redução dos tempos de ciclo e eliminação de falhas e defeitos. Mas como implementar? Qual a relação com 5S, melhoria contínua, ou mesmo tem alguma relação com o Lean Manufacturing? É um tema fantástico para ser abordado aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a amiga Thelma Valdanha Bombonato. Olha só que prosa fantástica que nós vamos trazer aqui. Uma honra e um orgulho trazer aqui para conversar comigo a Thelma. Thelma, seja bem-vinda à Prosa com Bertaglia. Oi, Paulo, eu que agradeço o convite. Eu me sinto muito honrada por esse convite de fazer a prosa com Bertaglia e falar um pouquinho desse assunto que é o meu assunto apaixonante de vida, diga-se de passagem, né? Que é o TPE. Então, vou falar um pouquinho quem é Thelma primeiro, né? Vamos começar pela Isso, fala um pouquinho da Thelma para as pessoas saberem quem é a Thelma. Ok. Thelma é a mãe do Lucas, casada com Antônio há 22 anos. Thelma é uma sonhadora curiosa desde sempre. Gosto muito de estudar, então isso faz parte da minha vida. E por conta disso, eu acabei entrando de uma forma mais estruturada nesse mundo de melhoria contínua, excelência operacional, e me trouxe essa bagagem e fez com que hoje eu estivesse onde eu estou. Que hoje eu sou a fundadora, sócia, né? E tem um sócio que é o Gerson, na Kyoto Brasil Consultoria. A Kyoto tem 10 anos e a nossa bagagem aí, a gente já carrega mais de 10, 20 anos cada um nas costas, então a gente fala que não é muito bom fazer contas, porque senão o pessoal começa a descobrir as idades, né? Mas é um processo muito gratificante e no qual a gente tem eu digo assim, a gente tem esse privilégio de ensinar TPM para as pessoas. Porque TPM, além de uma metodologia de organização, a gente fala que o TPM muda a vida das pessoas. E ao longo desses 10 anos de Kyoto, onde nós já passamos por N clientes, graças a Deus, todos muito prazerosos trabalhar, nós já mudamos muitas pessoas, muita vida, assim, mudada positivamente. Porque o TPM, ele traz aquela sensação de resgate do básico bem feito na vida das pessoas. E ele começa justamente, né, contextualizando, né, o que é TPM, de onde ele veio, para que serve, né? Então, ele nasceu no Japão. E o japonês, diferente da gente, a condição diferencial que eles têm da gente é a disciplina. Então, a gente fala que eles fazem muito bem feito aquilo que lhes é dedicado a fazer.
E o brasileiro, a gente tem, o povo latino em geral, a gente tem a tal da criatividade muito forte, né? Então, eu falo que é complicado a gente implementar uma metodologia japonesa em indústrias brasileiras por causa disso, porque nós temos o jeitinho brasileiro. A gente tem o se vira nos 30, mas a gente faz acontecer, né, Paulo? Por isso Uhum. que cada cliente nosso ele é de um jeito particular, porque dentro das organizações, cada um tem a sua cultura, e a gente tem que respeitar essa cultura para poder implementar corretamente a metodologia. Porque se eu só pegar o livro e falar assim, Tó, implementa dessa maneira que é assim que vai funcionar, não vai dar certo. Lá dentro tem pessoas. E o TPM, o grande forte dele, a grande fortaleza, são as pessoas. Então, ele nasceu lá atrás, lá ele vem desde pós-guerra, Japão pós-guerra, se reestruturou com 5S e depois vem a metodologia aplicada. A metodologia foi criada e houve a implementação na fábrica da Toyota pela primeira vez. Então, como se a JEPM, que é o instituto que criou, ela falasse assim: ah, eu criei esse método, agora eu preciso implementar para ver como funciona. E aí implementaram na fábrica da Toyota. Testaram, viram que deu resultado, foi muito bom. Aí eles implementaram em mais 200 e algumas empresas lá no Japão. Ainda no Japão, olha só a disciplina deles. Por quê? Para ter garantia de que realmente o método funciona. Só depois disso é que eles expandiram para o mundo. Então, na década de 70, começa a chegar aqui para o Brasil a metodologia. E aí as pessoas vão implementando, começam a gostar do método, começa a trazer resultados, porque inicialmente o TPM foca em 4 zeros que a gente fala: zero perda, zero defeito, zero quebra, e o zero acidente vem como a bagagem para fechar tudo isso. Ele é uma base, né? O zero acidente, que ninguém quer acidente, né? E Uhum. aí, o TPM ele é uma forma muito estruturada para conseguir alcançar isso tudo, porque ele tem pilares, ele é constituído de pilares. E são 8 pilares que constituem isso tudo. Aí a gente fala assim, nossa, mas é muita informação. Agora já começa a embolar. 8 pilares para organizar uma empresa? Sim. Só que antes de tudo isso, é onde começa a confusão da sopa de letrinhas, Paulo, porque vem o 5S. Então, o Japão ele foi reconstruído com o 5S. E então, a base para qualquer evolução, de qualquer implementação de sistema, seja ele TPM, ISO, qualquer ISO da vida, tá? 9014, aí vem a 2245, qualquer uma delas que você for olhar, a base se constitui com um bom 5S. Então, é aí que ele entra com o TPM, ele entra como base. Então, a gente sempre tem que olhar com muito carinho para o 5S e fazer um 5S muito bem feito, porque ele, por si só, já nos traz um resultado de 85% de ganho de produtividade. Muitas pessoas se assustam com esse número, mas aí, se você começar a observar utilização, ordenação, tempo de limpeza, disciplina, tudo que o 5S pede para fazer de uma forma correta, você só tem ganhos no seu processo. Consequentemente, isso te dá o resultado de boa produtividade. Então, esse é o ponto onde o 5S é muito marcante, muito forte dentro da metodologia do TPM. E aí vem a palavrinha, né? A disciplina. Então, em 2019, nós fomos para o Japão, justamente para conhecer um pouco mais, e nós passamos um período lá para aprimoramento na metodologia mesmo com o Instituto JPM, para a gente ver, olha, e é engraçado que a palestra, uma das palestras que nós fomos fazer de atualização chamava-se assim, o novo TPM. Aí nós dissemos, nossa, que legal, né? No Japão, falar de um novo TPM, Hum. é um robô fazendo palestra para gente, né? Aí, Paulo, nós chegamos e fomos lá, né, nos atualizar, ok? E o professor começou a fazer a palestra dele
com algo que a gente nem usa mais, que é aquela transparência, sabe, no projetor, aquela Sei, folhinha. sei. Eu falei assim, gente, o novo TPM, como assim, né? E ele virava a folhinha, assim, falando, mas isso nem se usa mais, né? A gente usa do projetor no PowerPoint para fazer apresentações, assim. Mas ok, o que ele quis passar de informação? O TPM não mudou, Paulo. Desde lá da década de 70 até hoje, ele é constituído com os 8 pilares e com a base de 5S, que é o que garante o resultado da metodologia. Então, todos aqueles números que eles mediram lá na Toyota, antes de expandir a metodologia para o mundo, ainda fazem sentido usando exatamente a mesma forma, a mesma forminha de bolo que a metodologia pede para ser usada. Então, às vezes, a gente fica, né, se perguntando, tem muita empresa que fala assim, eu vou implementar 8S, Thelma. Eu falo, 8? Mas quais são os outros 3, né? Eu falo, gente, não faz isso, faz o básico bem feito que dá certo, né? E aí começam também a inventar, o meu TPM tem 9 pilares, viu? O meu é diferente. Eu falo, gente, não faz isso, porque é mantendo a originalidade do método que você vai conseguir os resultados que essa metodologia te traz, te proporciona. E um dos grandes erros do brasileiro é justamente querer inventar, porque o povo que gosta de inventar é o nosso, né, Paulo? Então, essas invenções acabam bagunçando um pouco o método. E aí ele vem, aí a gente fala assim, mas e o Lean, Thelma? Que muita gente me pergunta, fala assim, mas e o Lean? Como que ele fica nessa história? Fala, gente, o TPM é um método, tem um formato. O Lean é um método também, que também deve ser respeitado. Ele tem o formato dele. Então, eu estou falando de duas metodologias de gestão, querendo fazer com que elas sejam uma só. É Hum. onde se confundem as cabeças, né? Então, se a empresa é uma empresa que quer ainda trabalhar com os 7 desperdícios, organizar melhor a sua cadeia de estruturação de processos, quer começar com Lean, começa com Lean, mas segue Lean. Quer começar com TPM? Segue com TPM. São duas coisas que a gente tem que aprender a diferenciar, porque elas vão trazer resultados em formatos diferentes. O TPM vai ser muito mais pessoas, o Lean vai ser muito mais números, né? Bacana. Thelma, você trouxe uma contribuição aí muito legal, principalmente falando um pouco da história, mas de uma forma bem informal, do uso do TPM, a conexão com o 5S, que é muito bacana. E, aliás, quando você falou sobre a criatividade do brasileiro, de passar de 5S para 6S, para 8S, é muito comum a gente ver isso na internet, né? Ou seja, a gente inventa mais um S e soma, né? E contabiliza isso. Eu gosto muito desse seu raciocínio, eu acho muito bacana realmente. Eu queria explorar um pouquinho, o Thelma, nós vamos avançar aqui na nossa prosa, eu já vou fazer um spoilerzinho, porque nós estamos terminando o primeiro tempo, mas a conversa está muito boa. Tá muito gostosa, o bate-papo tá bacana demais. E uma das Bom, coisas que a gente percebe nas organizações, quando elas montam os planos dela de futuro, por exemplo, alcançar ou atingir uma excelência operacional e não sei o que e tal. E você já trouxe aí, no começo da sua fala, a busca e a utilização do TPM e também o 5S exatamente para você ir de encontro a essa excelência operacional. E eu queria agora, no segundo tópico nosso, no segundo bloco, explorar um pouquinho dessa parte da excelência operacional com esse contexto. Pode ser, Thelma? pode sim.
Olha só que prosa fantástica, que bacana, ô Thelma, você trazendo um tema que realmente para as empresas ele tem uma relevância, ele tem um significado importante, e saber trabalhar com o conceito do TPM é fundamental. Eu falei ali no finalzinho do primeiro bloco sobre excelência operacional, gostaria que você explorasse um pouco isso, Thelma. Ok, Paulo. A excelência operacional é realmente a busca, né, dentro do TPM. O que que é? Excelência operacional é algo tão, é um conceito tão abrangente, né? Porque eu tenho que falar de melhorar o meu processo de uma forma onde tudo seja realmente conectado. As pessoas entendam, as máquinas funcionem, os pedidos sejam entregues, ou seja, é conectar todos os ambientes. E como é que o TPM faz essa conexão com os ambientes? Eu disse que o TPM tem 8 pilares, certo? Um deles é o pilar de melhoria específica. Esse pilar, falando só dele, ele vai buscar a perda zero. Então, é eliminação de perdas dentro da organização. Ele vai envolver times de melhoria, pessoas que trabalham com custo, para realmente medir quanto custa aquele produto que você está perdendo no final de linha, às vezes por um retrabalho, às vezes por uma quebra de máquina, às vezes por uma falta de produto. Então, tudo isso tem que ser muito medido corretamente. Quando a gente fala de busca de excelência operacional, eu tenho que saber medir os meus processos, porque aí vem aquela velha máxima da administração, né? Se você não mede, você não controla, se você não controla, você não administra. Então, esse pilar, ele é fundamental para garantir esse conceito. Ele vem trazendo todos os processos de melhoria, as sugestões de melhoria, e é ele que traz os ganhos financeiros da implementação do programa, que é o que dá a sustentabilidade do TPM na organização. Por quê? Porque quanto mais melhorias você fizer no seu processo, mais envolvimento de pessoas, menos perdas, mais dinheiro no bolso do acionista, mais oportunidades e melhorias para os funcionários e mais poder competitivo do seu produto no mercado. É uma sequência, né? Uma cadeia lógica isso. Então, como é que você tem que fazer isso? Primeiramente, definir as pessoas que vão trabalhar dentro desse pilar, que tem que ser pessoas, alguns especialistas na área, mas também os curiosos. Os curiosos, os sonhadores, eles têm que fazer parte desse pilar, porque eles vão realmente ter as ideias, eles vão contribuir com as melhores pessoas para trabalhar nos projetos, e eles vão ser donos das ferramentas. O TPM recomenda a metodologia do CAPIDU, que é o PDCA, sabe? Só que o PDCA começa com plan e o CAPIDU começa com check. Qual a diferença? A diferença é que eu não inicio planejando todas as atividades, eu inicio checando o meu equipamento e já trazendo a condição ideal dele, fazendo ver e agir. Então, com isso, eu ganho tempo já nos meus processos de metodologia. E é interessante, Paulo, porque a gente tem muitos números, e números é que falam mais alto nesse sentido da implementação do TPM. Tem clientes nossos que, com 3 projetos de Capidu em 4 meses de trabalho, trouxeram um retorno financeiro na ordem de US$ 1 milhão, investindo R$ 30, R$ 300, coisa pequena. Por quê? Porque foi mudança comportamental, foi uma implementação de um método que não estava muito bem implementado, foi capacitação de pessoas que eram novas, mudou muita gente, quando eles entraram não tiveram treinamento adequado. Então, você vê que muitas vezes a empresa está perdendo a sua capacidade operacional em coisas muito básicas. E esse pilar é muito fundamental para esse ganho de excelência na produção. E aí, logicamente, vem a manutenção autônoma, a manutenção preventiva, né? Que essas duas a gente fala que tem que ser casamento, eles têm que andar de mãozinhas dadas, a operação e a manutenção, não pode brigar, é um casamento, não pode ser divórcio. Então, o operador
conhecendo melhor o equipamento dele e atuando conforme deve ser atuado, né? Ele conhece, ele atua, opera corretamente, e a manutenção preventiva conserta como deve ser. E muitas vezes a gente fala assim, manutenção, você tem que fazer de acordo com o manual do equipamento, como tem que ser feito, né? Aí fala assim, o quê? Já faz 30 anos que eu trabalho aqui, eu sempre fiz assim. Então, como eu disse, o TPM é feito de pessoas. A gente tem que convencer as pessoas para que elas façam da maneira correta. Então, o TPM é encantador por causa disso. E é por isso que o método sempre ensina: comece com um piloto, entenda todas as suas deficiências de um piloto, para que você consiga expandir depois para o restante da fábrica de maneira correta. Então, esse é um processo onde se ganha muito, né? E sempre, lógico, com a participação da alta direção. Isso é fundamental. Aliás, esse ponto que você trouxe agora, ele é fantástico, porque o envolvimento da alta gerência na organização, ele vai fazer com que um projeto seja bem sucedido ou não. E você trouxe alguns pontos interessantes, fazendo a conexão não apenas das filosofias ou da forma de se trabalhar com 5S, melhoria contínua, TPM, você chegou a falar, inclusive, de Lean Manufacturing aí, e tem um ponto para mim que às vezes é extremamente importante. A gente sabe que tem muitas pessoas envolvidas num processo como esse. Você falou de chão de fábrica, de operadores, ele toma conta da máquina, quer dizer, aquele negócio é dele, ele não só vai operar a máquina, como também vai fazer manutenção. Uma pergunta que eu tenho aqui, e está muito legal realmente essa nossa conversa, porque a gente não está ficando só no aspecto técnico, nós estamos olhando também a relação de pessoas. E até falando nisso, quais são os desafios que você, na sua experiência, porque você mencionou que trabalhou já com muitas empresas, e logicamente você deve coletar aí os maiores desafios para quando entra no novo projeto, opa, peraí, aqui a gente já precisa se precaver. Tem uma receitinha que a gente segue para obter os benefícios? Você falou aí que com baixo investimento você consegue obter grandes benefícios, inclusive financeiros, né? Essa é uma característica bastante importante para as organizações, né, Thelma? Sim, a receita, Paulo, é onde eu falo assim, o grande ganho está em como você treina essas pessoas para iniciar o TPM. Porque não pode iniciar uma implementação de uma metodologia desse porte sem você deixar tudo muito claro para todos os níveis da organização. Isso é algo que o japonês, ele desenha desde o começo no método, ele fala assim, treina todo mundo, do alto escalão até o chão de fábrica, todo mundo tem que receber a mesma informação no mesmo momento para não ter conversa de corredor diferente. Então, é por isso que ele fala assim, olha, a primeira coisa que tem que ser feita é a declaração oficial da alta direção. É naquele dia, o primeiro homem da fábrica para a planta e fala para todo mundo, dá o recado, fala, olha, TPM é isso, é a metodologia que nós queremos, como nós vamos seguir, quem vai nos ajudar é essa consultoria, quem vai ser o coordenador do método aqui dentro da planta é essa pessoa, e nós vamos seguir dessa forma. Então, todo mundo recebe aquele comunicado do primeiro homem. Então, não tem discussão, Paulo. O recado está dado, entendeu? E daí você vai treinando as outras pessoas, os outros pilares de forma separada. O grande desafio em praticamente todos os lugares por onde a gente passa é a camada da média liderança. A camada da média liderança fica meio temerosa num momento desses, assim, porque eles entram em crise, eles começam a falar assim, ué, se o meu operador vai saber tanto, não vai mais precisar de mim, então para onde eu vou, o que eu vou fazer? E é muito pelo contrário, é onde a gente mais precisa dessa camada para apoiar esse conhecimento para o chão de fábrica, porque a operação fica
encantada. Eles viram realmente uma locomotiva. Se você não sair da frente, eles te atropelam, porque eles querem, eles veem os benefícios que vêm para eles. Então, eles querem a implementação, eles vão atrás, eles buscam, eles querem fazer. Só que eles não podem ter ninguém freando eles, né? Então, não faz não abre essa etiqueta, não faz essa loop, não vai para a reunião. Não pode. Então, eles têm que ter esse apoio. Quanto mais apoio, mais rápida é a expansão do TPM dentro da organização. E isso a gente consegue, lógico, fazendo os nossos treinamentos, capacitando direitinho as pessoas, fazendo as consultorias, ensinando, porque nós somos muito mão na massa, né? Como nós já viemos de chão de fábrica, né? Na história, na trajetória toda, um dia eu te conto. E aí tem esse processo todo onde a gente sabe como pegar na mão do operador e falar, vem cá, faz assim que assim vai ser melhor para você. E não sair fora da metodologia. Então, isso é muito bom e traz esse resultado todo, que é essa conexão de organização, todos os níveis se falando e todo mundo falando TPM. Olha só, que bacana. É uma fala muito leve, que você tem trazido aqui, que é bastante interessante. Tem um ponto aqui que eu gostaria de colocar, o Thelma, até pela perspectiva do que é. Do que e por que nós fazemos isso, ou seja, é exatamente para gerar mais confiança nos recursos que nós temos dentro da empresa. As máquinas ser, de uma certa forma, melhor utilizadas e, portanto, buscar aí um tempo mais efetivo do equipamento para que ele possa contribuir para a organização. Eu queria aqui, o Thelma, nós estamos finalizando, mas a nossa prosa está muito legal. Eu queria aqui duas coisas de você. A primeira é, hoje se fala muito em ESG, sustentabilidade, se tem alguma conexão, logicamente nós estamos falando de pessoas, né? E equipamentos que ficam funcionando mais tempo, de certa forma, traz uma certa sustentabilidade, se é que a gente pode comentar dessa maneira. E você já embalar, e durante a nossa conversa, você já trouxe muitos exemplos, deu muitas dicas, tal, mas daqui para frente, quais são as dicas fundamentais? Então, recapitulando, como é que é a conexão com sustentabilidade e que dicas você traria para as empresas que têm interesse em fazer o TPM? Ok. Quando a gente fala sustentabilidade, essa palavra ela tem sido muito usada hoje em dia, eu acho que até de uma forma de marketing às vezes, tá, Paulo? Uhum, Mas uhum. vamos lá, porque sustentabilidade é você usar os recursos do meio ambiente e devolvê-lo de uma forma igual ou melhor a que você pegou, retirou do meio ambiente, certo? Então, um exemplo, eu vim de indústria têxtil também, trabalhei muitos anos no têxtil e nós usávamos muita água. Então, a gente fazia a captura dessa água do rio, utilizava no processo, que não era pouca, né? Sempre foi muita água. E na hora de devolver essa água para o rio, então a gente tratava essa água e devolvia a condição dela igual ou melhor àquela que nós capturamos. Então, isso é feito medido seriamente, tudo correto. Isso é ser sustentável. Esse é o conceito de sustentabilidade. Então, quando eu falo assim, trazendo isso para o TPM, como é que eu faço esse link, né? Eu tenho pessoas trabalhando dentro de uma indústria. Eu vejo muito assim: a pessoa entra para trabalhar hoje dentro da minha empresa, eu quero que ela saia melhor do que ela entrou. Então, ela tem que, no mínimo, sair daqui hoje com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de orgulho da empresa onde ela trabalha, com um pouco mais de valores, né? Numa condição igual ou melhor. Esse é o ponto que eu acho que ainda tem que ser bastante trabalhado pelas organizações, e o TPM vem trazendo esse link com os 4 zeros. Então, se eu trabalho com 0 perdas, 0 defeitos, 0 quebras, 0 acidentes, se eu conquisto esses zeros, Paulo, eu posso dizer que eu realmente estou sendo sustentável dentro do TPM.
Então, Que eu estou bacana. trabalhando Aham. com sustentabilidade dentro desses 4 zeros, tá? Aí a dica, né, para quem quer iniciar um processo desse, que eu sempre gosto de falar, não tente sozinho. Tentar sozinho é perigoso. É um método complicado. Por mais eu falo de uma forma muito simplista, porque a gente aprendeu a transferir o conhecimento dessa maneira e é uma maneira como as pessoas entendem de uma forma melhor. Mas quando você pega o livro do Suzuki e vai traduzir para colocar dentro da organização, como eu disse, cada um tem a sua cultura. É aí que mora o perigo. Então, a cultura da empresa faz um grande diferencial. Como a gente vem de fora, né, como consultores, a gente olha a empresa, a gente bate o olho e faz um primeiro diagnóstico, fala assim, aqui eu posso acelerar esse processo, aqui eu tenho que ir um pouco mais devagar, aqui eu tenho que tomar cuidado com a fala, aqui eu posso acelerar, posso jogar tudo que eles vão assimilar e a gente vai andar de uma forma veloz. Então, é tomar esse cuidado da forma como vai iniciar. Porque tem até um cliente nosso que fala assim, então, eu quero ir devagar para não queimar a largada. Eu acho muito bacaninha, porque eles têm consciência disso, que eles têm uma velocidade menor e eles não querem queimar a largada, porque é ruim. Quando você queima o nome TPM, depois tentar resgatar, as pessoas falam assim, já tentaram implementar isso daí, não funciona. Até você quebrar essa barreira e entrar novamente, demora. Então, tem que tomar muito cuidado no início, esse início de implementação. E também não querer fazer tudo, Paulo, porque tem que fazer um piloto. E o brasileiro é guloso. O japonês fala assim: começa pequenininho para aprender o método, os pilares, tudo direitinho. Vai devagar, pequenininho. É mais fácil, né? Você pega um cômodo da sua casa e fala assim: eu vou faxinar este cômodo hoje. É mais fácil você fazer um cômodo só do que fazer a casa toda. Sim, é. Então, com equipamento é a mesma coisa. Às vezes a pessoa tem uma linha de produção de 50 metros. Ele quer fazer na linha toda. Por quê? Porque sabe que dá resultado. Então, quer que seja feito tudo de uma vez. Só que aí falta recurso. Recurso de pessoas, recurso de manutenção e recurso financeiro. Porque você, no início, tem um pouco de investimento. Tem que ter, né? Então, essas são as dicas que são muito valiosas para esse tipo de implementação de método. Uau, fantástico, Thelma. Gratidão enorme pela sua participação aqui. Ao infinito e além, um Ah, abraço virtual para você, tudo de bom. Gratidão, realmente é gratidão. Faz tempo que nós estamos tentando essa prosa aqui, agora nós faz. conseguimos. O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade, Thelma. Gratidão enorme, tá bom? Tudo de bom para você. Obrigada, Paulo. Foi um prazer enorme. Espero que a gente tenha novas oportunidades, porque TPM é um tema infinito, ao infinito e além, né? É isso aí, ao infinito e além. Um abração. Tchau, Um tchau. abraço. Obrigada, Paulo. Ao infinito e... Amém!